Olá, estamos começando mais um programa Boa Tarde, Doutor. E você é bem-vindo para conversar com a gente sobre assuntos sobre saúde. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre queda de cabelo, isso que incomoda principalmente as mulheres, né? E no passar dos anos a gente vai percebendo que isso é algo mais frequente, que em determinadas épocas do ano a gente tem uma queda mais intensa, outras épocas não cai mais tanto, ou quando a gente passa por alguma enfermidade o cabelo cai também. Então a gente quer conversar um pouquinho sobre isso e sobre as possibilidades de tratamento que existem para as quedas de cabelo. E eu trouxe aqui para conversar com vocês a doutora Gisele Lamin. Tudo bom, doutora? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos, né, você ter aceitado o convite. A doutora Gisele, ela é farmacêutica esteta, ela é especialista em estética avançada e ela trabalha numa área muito específica, né, também, que é a tricologia, né? Então ela pode contar um pouquinho aqui para nós quais são as principais causas da queda de cabelo. Quando um paciente chega no seu consultório, quando ele vem se queixando de queda de cabelo, quais são as causas que você percebe da queda? Então, existem diversos fatores, né, que podem causar queda de cabelo. E às vezes não é tão simples assim quando o paciente chega, meu cabelo está caindo, né? Você precisa identificar o que está causando essa queda. Mas existem diversos fatores externos, fatores internos que podem causar. Por exemplo, a má alimentação é um fator que pode causar falta de nutrientes, né? Específicos, pode causar queda de cabelo. Essas dietas malucas? As dietas malucas, com certeza, né? Pode causar queda de cabelo. Alguns fatores internos hormonais. Um fator muito relevante hoje são os fatores psicológicos, né? O estresse, ele pode causar queda. Então, é muito importante a gente investigar por que esse paciente está tendo a queda de cabelo. E quando ele chega no seu consultório, geralmente ele vem indicado por um médico, já fez alguns exames, ou ele já procura diretamente você para fazer o tratamento? Normalmente eles procuram para fazer o tratamento, às vezes já passaram por outros profissionais, né? Mas eles me procuram, sabe que eu faço trabalho com a parte de tratamentos capilares, então eles me procuram e a gente faz toda uma avaliação. Então, assim, o tratamento é muito individual. Não são todas as pessoas que podem fazer da mesma forma. Então, esse paciente precisa chegar até o consultório, a gente faz toda uma avaliação para entender a causa desse problema, né? Para que possa ser tratado. Muitas pessoas acham que é só tomar ali um medicamento, mas não, a gente precisa reconhecer a causa para realizar esse tratamento. E geralmente você associa com outros profissionais, é um tratamento multifatorial, na verdade, multifatorial, né? Por exemplo, uma psicóloga, um psiquiatra, ou o próprio nutricionista. Como que é isso? Você tem essa rede de informação também que você compartilha, né, o paciente? Sim. Na maior parte dos casos, a gente precisa associar com outros profissionais. Eu faço muito a parte estética, né? Mas é importante ressaltar que muitas pessoas precisam de alguns tratamentos médicos mesmos. Por exemplo, um hormonal, né? Então, muitas vezes tem que ser encaminhado para um endocrinologista, para uma nutricionista. Existem algumas doenças capilares, alguns problemas sérios que são relacionados à parte psicológica, que precisam de um tratamento psiquiátrico. Então, quando a gente identifica esse problema, a gente acaba tendo sim que passar para outros profissionais também, para que seja um tratamento mais completo. E hoje, quais são os recursos que você tem no seu consultório para o tratamento de queda de cabelo? Então, a primeira fase, a gente faz a avaliação desse paciente, a gente faz um exame, né, que é a tricoscopia, para ver ali no couro cabeludo realmente o que está acontecendo. A gente faz uma anamnese com esse paciente para entender a alimentação, como ele tem se posicionado em relação a fatores do cotidiano dele mesmo, para a gente entender o que está afetando, né, essa queda de cabelo, porque pode ser por diversos fatores, como eu falei, mas um fator muito importante é o nutricional, né? Então, às vezes a pessoa tem ali uma ferritina baixa, uma vitamina B12 baixa, uma vitamina D baixa, então a gente precisa identificar. Às vezes a pessoa está passando por um período de estresse muito relevante, isso também pode alterar. Uma coisa que a gente vê muito também
são as doenças autoimunes, né? Que elas causam uma inflamação no corpo, isso atinge totalmente o folículo piloso, então a gente precisa primeiro avaliar o que esse paciente tem. E depois a gente entra com o tratamento específico para cada paciente. Nunca é o mesmo tratamento, mas normalmente o que a gente usa? A gente usa o microagulhamento, né? E a gente usa também a intradermoterapia. Associado a esses tratamentos, a gente usa a fototerapia, né, que são as luzes de LED, os lasers. Então, a gente tem diversos tratamentos que a gente pode estar associando para cada paciente. E como que é a tricoscopia? Porque eu acho que é algo que muita gente não conhece, não sabe o que avalia, como que é feito no consultório. Isso, a tricoscopia, ele é um aparelho que ele aumenta a imagem e a gente consegue ver ali mais profundamente o couro cabeludo. Então, a gente consegue avaliar ali se tem algum tipo de doença, se tem alguma anomalia no fio, na haste mesmo do cabelo, né? Mas principalmente as questões do couro cabeludo. Através da tricoscopia, a gente consegue identificar os tipos de doenças capilares, né? Então, a gente não falou aqui, mas é muito conhecido pelas pessoas, são alopécias, né? Então, existem diversos tipos de alopécias. Então, a gente consegue identificar essa alopécia através do exame de tricoscopia. Muitas vezes, a pessoa só tem uma queda de cabelo, que ela é benigna, é mais fácil de tratar, a gente consegue aí, uma questão de 3 a 5 meses, aquele flúvio que a gente chama, né, que é aquela queda intensa de cabelo que você citou, que pode acontecer no pós-cirúrgico, por uso de medicamentos. Então, é uma forma mais fácil da gente tratar, né? E a gente tem bastante procura por essa condição, mas também tem a questão das alopécias, que são mais específicas. Então, a gente precisa muito desse exame para a gente poder identificar e diferenciar, né, qual tipo de alopécia para que a gente possa fazer um tratamento mais correto. E a alopécia androgenética, que é essa alopécia masculina, né, que ela é genética, familiar, que ela geralmente na parte superior, né, do couro cabeludo, ela também tem tratamento? Ela pode ser tratada? Sim, ela pode ser tratada. E quanto antes há uma procura, mais eficaz é o tratamento, né? Então, a alopecia androgenética, ela pode ser masculina e também pode ser feminina, né? Existe a alopecia de padrão feminino. E é isso mesmo, quando é no homem, ele atinge mais a vértice aqui em cima e essa parte mais das laterais aqui da fronte. E a mulher, geralmente, ela cria uma linha, né, que vai se espaçando, ela vai abrindo e vai afinando mais o cabelo. Existe tratamento, o tratamento é muito eficaz e a tricoscopia é muito importante para que a gente possa identificar esse tipo de alopécia e aí fazer o tratamento de forma correta. E tem uma outra alopécia que me veio à mente agora, que é aquela alopécia por estresse, a alopécia areata. Ela também, através do microagulhamento, da intradermoterapia, pode ser tratada também? Então, a alopécia areata, ela é uma alopécia que é causada muitas vezes por esse fator que eu falei, que são as doenças autoimunes. Então, ela é muito desafiadora, né, pra gente tratar. Mas ela tem sim tratamento, né, a gente pode estar efetuando esse tratamento. Então, a dinâmica dele é um pouco diferente, né, a gente primeiro tenta acalmar ali aquela inflamação, tratar ela e depois a gente entra ali com os fatores de crescimento para esses fios nascerem novamente. Mas é bem desafiador o tratamento, né, e o estresse, né, ele desencadeia. Então, muitas vezes, uma pessoa com alopecia areata, ela faz o tratamento em consultório, ela faz o tratamento home care, que é bem importante também salientar, né, que o tratamento das alopécias, elas não são feitas só no consultório, é mais importante os tratamentos que a gente faz em casa. Eu costumo dizer para os pacientes que o tratamento é mais deles eficaz quando eles realmente aceitam e fazem o tratamento de forma correta do que o tratamento em consultório, né? Então, quando ele entende que ele precisa realmente cuidar também em casa, a gente tem melhores resultados. Então, a alopecia areata, esse tratamento é feito em consultório, mas é muito importante também feito em casa. E muitas vezes a gente precisa da ajuda de um psicólogo ou um psiquiatra aí pra gente estar
controlando esse estresse, porque senão a gente trata, mas ela não volta, trata a causa, não né? trata a causa. E como é importante, né? E o cabelo, né, Gi, assim, ele é algo que traz bem-estar pra gente, né? Eu Sim. vejo a mulher hoje, como afeta o emocional, o cabelo tá bem cortado ou tá bem escovado, né? Muitas queixas, às vezes, de queda de cabelo, deixa a pessoa mais deprimida, tristinha. E você percebe que no passar do tratamento, com a melhora, né, daquele aspecto, as pessoas melhoram a sua autoestima? Muito. Uhum. Quando eu comecei a me aprofundar, Uhum. né, e estudar muito sobre o cabelo, eu não tinha ideia antes de como isso afetava as pessoas, né? E depois que eu comecei a me aprofundar e comecei a atender as pessoas que sofrem, né, de queda, de alopécia, de doenças capilares, eu vi o quanto isso afeta a autoestima das pessoas. É muito sério, assim, né? Então, quando a pessoa trata e ela começa a ver o resultado, ela já tem uma melhora significativa na autoestima, porque é algo importante, principalmente para as mulheres. A gente fala das mulheres, mas para os homens também é importante. Também. Né? Eu Cada atendo, vez mais, né? Cada vez mais. Eu atendo bastante homens, né? E então eu vejo quanto isso melhora a autoestima deles, a questão do cabelo, quanto o cabelo rejuvenesce muitas vezes a pessoa, quanto a pessoa se sente bem de ter um cabelo bem cuidado. Então é bem importante o tratamento. E esse se gostar também auxilia no tratamento, né? Muito, né? É importante a pessoa se gostar. Às vezes eu recebo alguns pacientes que eles falam, eu vim porque a minha mulher quis que eu fizesse o tratamento. Mas é muito importante a pessoa querer fazer o tratamento, porque o tratamento não é tão simples, né? Então é importante a pessoa estar ali, querer fazer o tratamento, se amar, entender que é importante para ela, porque tem pessoas que se aceitam, né? E tudo bem. Mas eu acho que mais importante, muitas vezes até do que a aparência, é você entender que muitas vezes é uma doença, né? Que talvez a queda é um sinal de que algo está errado no teu organismo. Então é sempre importante você verificar, por mais que você não consiga aderir ao tratamento, não consiga fazer, é muito importante essa pessoa entender que tá caindo o cabelo, então alguma coisa tá errada, então eu vou investigar. É apenas um sinal, né? É um sinal. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouquinho falando sobre tratamentos para queda de cabelo. Já estamos de volta aqui no nosso programa Boa Tarde, Doutor, e a gente está falando hoje sobre tratamentos estéticos para queda de cabelo. A gente citou um pouco aqui sobre microagulhamento, sobre intradermoterapia, mas a gente vai se aprofundar agora para que você entenda como que funcionam os tratamentos, o que que você sente, se tem algum preparo, se não tem. Então, Gi, conta um pouquinho para nós, né, como que é feito o tratamento, desde o momento que o paciente chega no seu consultório, né, qual o passo a passo, como que é o tratamento do não microagulhamento, mas todo o tratamento para queda de cabelo? Então, eu costumo muito intercalar nos meus tratamentos o microagulhamento e a intradermoterapia, porque já tem estudos científicos que demonstram que quando você associa esses dois tratamentos, a gente tem um resultado melhor. E realmente, na prática, eu já constatei isso. Então, como que funciona? O paciente chega no consultório, aí a gente faz toda uma preparação desse paciente, depois a gente primeiro faz a fototerapia, o laser, e sempre por último a gente faz a parte de injetar, tá? Então, como que funciona o microagulhamento? O microagulhamento, ele é uma técnica de microperfuração na pele. Então, são agulhas bem pequenas, tá? Elas entram ali normalmente numa profundidade de 1 milímetro, 1,5 milímetro, é bem pouquinho. E o efeito dela, que é bem bacana, é que quando a gente causa esse atrito dessas agulhas com a pele, a gente consegue ali criar uma produção, fazer uma produção de colágeno mesmo. Estimula. Né? Estimula o colágeno ali naquele local que a gente está causando esse atrito, né? Só que essas microperfurações também permitem que a gente coloque ali alguns medicamentos. Então, que a gente chama de drug delivery. Então, a gente coloca, faz ali a agulha. Então, tem profissionais que usam aquele rollerzinho, né, para fazer, e depois entram com o medicamento.
Eu uso um outro equipamento, esse equipamento que eu uso, ele já tem um reservatório para o medicamento. Então, eu coloco o medicamento ali nesse reservatório, ele já vai fazendo as perfurações e injetando aquele medicamento no couro cabeludo. Bacana. Né? Nessa profundidade que eu te falei, entre 1 milímetro, 1,5 milímetros. Então, qual que é a vantagem que eu tenho nesse procedimento? Principalmente ali, esse estímulo de colágeno que eu consigo quando eu causo esse atrito ali com a pele, né? E essas perfurações que também me permite lá já injetar o medicamento no couro cabeludo do paciente. Entre o rolinho e esse aparelho, existe alguma diferença de dor, de sensibilidade ou é a mesma coisa? O rolinho, eu acho que dói mais, porque você... depende muito da mão de quem tá fazendo, né? Então, você tem que... Da intensidade. Então, cada pessoa tem ali uma intensidade para fazer. Claro, a gente sabe ali o que a gente pode... Até o profissional sabe até onde ele pode chegar, o que ele pode fazer. Mas eu acredito que você... o controle ali é um pouquinho mais difícil e acaba, às vezes, sendo um pouquinho mais dolorido. O microagulhamento, ele é muito bem tolerado pelos pacientes. Então, assim... o limiar de dor de cada um é diferente, né? Tem gente que tem mais dor, tem gente que tem menos dor, mas ele é um tratamento que é suportável, né? Eu não falo que não dói nada, claro, são microagulhas que estão entrando ali, mas ele é um tratamento bem suportável. E depois você faz a intradermoterapia no final? Não é no mesmo dia. Não é no mesmo dia. Eu intercalo eles, cada paciente precisa de um tratamento individualizado. Então, por exemplo... Essa semana eu fiz a intradermo, na outra eu faço o microagulhamento e depende muito de cada caso. Por exemplo, numa alopecia areata, que eu já tô com uma inflamação, eu já não posso fazer o microagulhamento, porque daí eu posso estimular mais esse processo, aumentar esse processo inflamatório. Então, cada paciente eu atuo de uma forma, mas eu gosto muito numa alopecia androgenética, por exemplo, que hoje é o mais comum, ou um eflúvio, associar a microagulhamento com a intradermoterapia. Ah, que bacana. E você faz uma análise da causa e aí você escolhe as mesclas, o que você vai colocar de produto na intradermoterapia? Isso mesmo. Tanto no microagulhamento, então eu vou falar um pouquinho como que funciona a intradermoterapia, né? A intradermoterapia, eu uso uma seringa, uma agulhinha pequena, como se fosse aquela agulhinha que as pessoas usam para colocar insulina. E eu consigo chegar a uma profundidade de até 4 milímetros normalmente, que é onde está o folículo piloso. Então, eu gosto muito da intradermoterapia por isso, quando eu preciso de algo mais profundo, eu trabalho com a intradermoterapia. Eu escolho as mesclas de acordo com cada paciente. Então, se o paciente tem um eflúvio, né, eu vou usar algumas substâncias que vão ajudar a cessar essa queda, algumas vitaminas, né, para fortalecer ali o folículo. Se é uma alopecia androgenética, por exemplo, a gente precisa usar alguns inibidores também, né, de uma enzima ali que a gente tem que acaba atrofiando esse folículo e afinando esse cabelo. E associado a isso, eu uso também outros medicamentos que vão ajudar aí, né, a engrossar o fio, a fortalecer o fio, porque é engraçado que na alopecia androgenética a gente não tem tanta queda de cabelo. O que ocorre é um afinamento, então por isso que o tratamento é muito individualizado. E né? você percebe isso na tricoscopia. Na tricoscopia. O fiozinho ele fica uma miniatura de miniatura, ele vai miniaturizando e ele vai ficando fininho. Então, lá na tricoscopia eu consigo identificar isso, né? Identificar que é uma alopecia androgenética. E esse fiozinho, geralmente, ele não consegue crescer sozinho, né? Não precisa cresce, de estímulo. precisa de estímulo, né? E precisa de alguns ali bloqueadores ali que impedem que uma enzima, principalmente ali masculina, ela atue ali no folículo, né? E vá causando afinamento desse fio. Então, eu uso alguns medicamentos específicos aí para isso também. E a intradermoterapia, ela é também dolorosa, né? Ela é tolerável? Como que é? Ela é bem tolerável, a agulha é bem pequena. Eu percebo que os pacientes toleram melhor a intradermo do que o microagulhamento. Olha só, né? porque não são muitas agulhas. Não são muitas agulhas, né? E o microagulhamento causa um atrito ali, né, na pele.
E a intradermoterapia não, eu vou injetando em diversos pontos esse medicamento, a agulha é bem fininha, né? Então os pacientes toleram super bem, né? Eu faço em mim, inclusive. É mesmo? E eu também prefiro a intradermoterapia, mas é claro, a gente associa os tratamentos para que o paciente tenha um melhor resultado. E é importante falar também que esse tratamento em consultório, muitas vezes a gente faz a cada 20 dias, uma vez por mês. Então, mais importante do que o tratamento em consultório é o home care. É aquele tratamento que a gente passa em casa, né? Porque daí a pessoa vai estar todos os dias ali, né, fortalecendo, né, esse tratamento, ajudando nesse tratamento. Porque, na verdade, a gente faz poucas vezes, né, no consultório. Geralmente é semanal que o paciente vai? Como que é? Depende muito de cada caso, mas normalmente a gente faz pelo menos de 15 em 15 dias, uma vez por mês, né? Às vezes o paciente não consegue, então é preferível que a gente faça pelo menos o tratamento consultório uma vez por mês. E muita gente às vezes pergunta, mas é rápido? Né? Então é importante também falar para quem quer iniciar o tratamento que o resultado é muito bacana. A gente tem um excelente resultado, mas que o tratamento é longo, porque se você for analisar, o cabelo ele cresce uma média de 1 centímetro por mês, né? Então ele demora um pouco para crescer, né? Então o tratamento é um pouco longo. As pessoas falam, mas eu faço tantas sessões e acabou. Não acabou, né? É um tratamento que a gente tem que sempre fazer. A gente termina o tratamento quando atinge o resultado, mas é importante a gente fazer as manutenções. Principalmente se tem o estímulo que causa a queda, né? Exatamente. Por exemplo, uma alopecia androgenética, a pessoa vai ter a queda para sempre, né? Então, se ela não se dedicar, não continuar o tratamento, vai chegar um determinado momento que vai cair de novo. Vai cair de novo. Inclusive, eu atendo vários pacientes que já fizeram transplantes capilares, né? E chegam no consultório desesperados, né? Porque estão perdendo. Não é que estão perdendo, não perde aquilo que foi feito no transplante capilar. Mas eles perdem aquilo que está em volta ali. Por quê? Porque não continuaram o tratamento. Né? Então é importante que mesmo uma pessoa que vai lá e realiza um transplante capilar, ela entenda que esse é um tratamento para toda a vida. Eu sempre brinco com os meus pacientes assim, você está fazendo uma dieta, se você parar, você vai engordar. Você está na academia, tá lá, né? O músculo vai cair. O músculo parou, caiu. Você faz um botox, né? Que eu faço também o botox lá na clínica, eu faço botox numa paciente. Dali passou 6 meses, 5 meses, às vezes até 4. Se não fizer de novo, as rugas não é pra vão... sempre. não é para sempre. E o capilar é a mesma coisa. E às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender, né? Que o tratamento, ele é para sempre, né? Claro que não na mesma intensidade. Você vai fazer menos sessões, vai fazer uma manutenção, mas é importante esse cuidado. E o paciente vai para casa, ele vai fazer o home care. E existe alguma outra recomendação? Não pode lavar cabelo com força? Ou deve lavar? Como que é? Assim, você passa alguma recomendação para o paciente? Sim, então, depois que a gente faz esse tratamento ali em consultório, eu peço para que eles fiquem até umas 6 horas sem lavar o cabelo. Né? Isso é bem importante, evitar o uso de boné, porque a gente vai estar com perfurações ali na cabeça. O boné é um problema também, né? Porque ele acaba, eu digo, durante o tratamento. Sim, a pessoa fez e colocou um boné, porque ali a gente tem muitos micro-organismos, fungos, então a gente precisa entender que ali a gente tem algumas perfurações, né? Então esses micro-organismos podem sim entrar ali naquele momento. Então eu tenho pedido para que evite o uso, né? Depois que a gente faz o tratamento, espere umas 6 horas para lavar o cabelo novamente e daí vida normal. E para encerrar a nossa conversa, doutora Gisele, a intradermoterapia e o microagulhamento pode ser usado para outras finalidades também, né? Sim, podem. A gente usa muito o microagulhamento e a intradermoterapia, não só para o cabelo, mas a gente usa também para tratamentos faciais, para tratamentos corporais. Então, as famosas enzimas que a gente conhece, né? Elas são aplicadas para gordura localizada, celulite, através da intradermoterapia ou mesoterapia também, que a gente chama. E o microagulhamento também, ele é maravilhoso para tratamentos faciais, né? Para rejuvenescimento, para deixar a pele mais bonita. Manchas. Da mesma forma que a gente usa
ali para ativos, né? para o tratamento capilar, a gente usa os ativos também para face, né? Para os tratamentos faciais e deixando a pele mais bonita e mais jovem. Que ótimo, muito obrigada. Obrigada por todo esse conhecimento que você trouxe para nós. Imagina. Eu quero agradecer você que ficou nos assistindo e não perca nossos próximos programas. Boa tarde, doutor.